Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa maratona de lives, Lisa das Divas. A gente está maratonando desde a semana passada. Você que está chegando aqui hoje, que vai assistir esse conteúdo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso tema de hoje são dicas para você compor o seu preço, o preço dos seus serviços, né? E a gente está sempre falando sobre isso, porque em salão de beleza, principalmente, muitas vezes o exercício da colocação do preço ele é muito empírico, né? Acaba sendo muito mais por uma observação do mercado, muito mais por uma observação da concorrência, se é que a gente pode falar assim, do que efetivamente pelas leis da matemática, da economia e da contabilidade. Então, o que a gente quer trazer aqui é a necessidade de que haja um conhecimento mínimo, né, de cada profissional, de cada cabeleireiro, de cada cabeleireira, para a composição desse preço. Um conhecimento que traga para a gente uma segurança de como trabalhar isso, né, e não fazer parte da estatística do Sebrae, que diz que a cada 3 salões, 2 fecham por pura falta de gestão. E um dos pontos fundamentais da gestão é exatamente essa administração financeira, né? Onde você vai conseguir colocar ali o seu negócio para rodar, tendo lucro e tudo. Então, alguns pontos elementares a gente precisa falar já de cara, né? Então, na hora de você compor seu preço, não adianta você ficar fazendo essa conta de cabeça. Você precisa de uma avaliação geral do seu negócio. Tanto se você atende em domicílio, quanto se você é dona de um salão, ou você tem um salão na sua própria casa, que acaba até dividindo um pouco as despesas com a sua residência familiar, né? O negócio e a casa podem estar dividindo ali algumas das despesas, mas é necessário que você compreenda que compor preço significa fazer a análise de 3 pilares fundamentais e principais, que são os custos fixos, os custos variáveis e essa avaliação que a gente chama de validação do mercado, né? Então, você precisa conhecer isso, e aqui eu nem vou mencionar ponto de equilíbrio, margem, markup, porque se você quiser entrar nesse nível de detalhe, nesse nível de administração, você pode ter ajuda do seu contador. Tem bastante coisa aí na internet também. Eu costumo fazer também esse tipo de mentoria, mas aqui vamos nos ater a esses 3 itens principais. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, você precisa compreender quais são os seus custos fixos. Gente, o que é custo fixo? Custo fixo são todos aqueles que você vai ter independente da quantidade de pessoas que você atenda naquele período. Então, se você abrir as portas do seu salão, atender 10 pessoas, ou atender 5 pessoas, ou não atender ninguém, esses custos vão acontecer. Por isso que eles são chamados de custos fixos. O que são os custos fixos? O aluguel é um custo fixo, o condomínio, né? Se você tem um sistema de automação, o sistema de automação. Se você tem, por exemplo, internet, se você tiver funcionário, né? Você tem também os custos relacionados ao funcionário, você tem a parte de impostos, né? Alvarás, enfim, todos os impostos. Você tem, por exemplo, copa e cozinha, né? Você tem a parte de limpeza e tal. Então, todos esses custos independem da quantidade de atendimentos que você faz. Então, você precisa colocar isso. Por isso que eu comecei, né, a nossa noite hoje falando que a gente precisa minimamente ou de um sistema de automação, onde você vai ali digitando e alimentando ele com todas as informações, ou de uma planilha. Pode ser uma planilha simples, gente, não precisa nem nada de tabela dinâmica, nem precisa fazer PROC-V, uma planilha simples já vai dar para você fazer essa avaliação. Então, você vai colocar ali na sua planilha, por exemplo, todos esses custos que você sabe que são mensais. Eu estou em dúvida do que é custo fixo. O que é que você vai fazer? Quais são as contas que eu tenho mensalmente? E aí você vai colocar lá. Então, vamos lá, que você tem aluguel, você tem energia, você tem telefone, internet, imposto, você paga um sistema, você vai colocando tudo ali, tudo que é mensal. Você sabe que essas contas chegam todo dia, você vai colocar
todos esses custos, né, os valores totais. Mesmo que haja um pouco de variação, esse custo vai ter todo mês. Então, pode ser, por exemplo, você pega aí uma conta de energia e ela pode ter né, variações para mais ou para menos, dependendo do período, mas ela acontece todo mês. Então, se ela vai estar mais alta ou mais baixa, porque naquele mês você teve uma quantidade menor de atendimento ou maior de atendimento e ela vai estar mais alta, não é esse o ponto fundante aqui. O ponto fundante é que vai ter sempre essa despesa no seu orçamento, então isso faz parte dos custos fixos. Ok, gente? Deu para entender aí o que é custo fixo? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que limpa o seu salão e aquilo você faz esse pagamento mensal, isso também é um custo fixo. E se você limpa, porque, por exemplo, nesse período aí de pandemia, tinha muito salão fechado, mas ninguém ficou 7 meses com o salão fechado sem nenhuma limpeza, né? Então, sempre ali, ia lá, fazer uma manutenção do local, até porque você precisa cuidar das coisas, tirar a poeira, enfim. Então, você tem esse custo, sempre vai aparecer. Então, o primeiro passo é você colocar um sistema de automação numa planilha todos esses custos que você tem. Ah, Ed, mas eu faço atendimento em domicílio, então eu não tenho despesa de aluguel, eu não tenho despesa com energia, mas você tem uma despesa fixa com transporte, você tem a despesa dos seus materiais para se locomover. Por exemplo, se você se locomove de carro, você vai fazer uma manutenção mensal no seu carro, isso vai ser um custo que você vai ter que projetar, né, fixo, porque ele pode variar. Imagine aí que o combustível, por exemplo, vai ser um custo parecido com a energia. Ele pode variar para mais ou para menos, de acordo com a quantidade de atendimentos que você tem, mas é um custo que você vai ter todo mês. Então, você já coloca ali como seus custos fixos. Coloque aquele valor médio, e aí, uma dica minha, coloque o valor médio para mais. Se sua energia está dando uma média de 250, faça a sua projeção sempre com 300. Se a sua água, às vezes é condomínio, pode ser a conta da água separado, mas se essa conta ela tem também variação, coloque sempre uma variação para mais, porque você acaba tendo ali uma projeção sempre com alguma gordura, né, com alguma folga, para quando esse custo realmente acontecer, você não ter uma surpresa desagradável dele ser maior do que o que você projetou. Então, é melhor que você projete um pouco acima e que você tenha uma folga, vamos dizer assim, na hora que essa conta chega com o valor dela corretinho, do que você ter uma surpresa desagradável com a conta mais alta, né? Então, coloque todos esses itens, valor por valor. Se você paga 100 de luz, 100 de água, 100 de imposto, vá colocando todos esses valores na sua planilha, ok? Esses são os nossos custos fixos. Além dos custos fixos, nós temos os custos que a gente chama de variáveis. Esse sim tem relacionamento direto com a quantidade de atendimentos que você faz. Então, se você faz 5 atendimentos, você vai ter um custo, né? Ele vai variar em torno desses 5 atendimentos. Se você tem 50 atendimentos, esse custo vai variar, vai aumentar proporcionalmente à medida que a sua quantidade de atendimentos aumente. Eu digo sempre que esse custo é um custo que a gente tem prazer em ver ele aumentar, porque se ele está aumentando, é porque a nossa quantidade de atendimentos também está aumentando, e se a gente faz isso da maneira correta, nosso lucro também está aumentando. Então, fique atenta nesse relacionamento aí desses itens, né? Custo fixo aumentando. E nós fazendo, a gente fazendo toda essa avaliação do jeito certo, significa dizer que o nosso negócio está crescendo e o nosso lucro está crescendo junto. Fica a dica. Então, nunca deixe de acompanhar esses custos fixos e nem os custos variáveis, porque eles vão ser a porta de entrada ou a porta de saída do seu lucro. Então, fique atento. É extremamente importante que você faça esse acompanhamento. E o que são os custos variáveis? Então, vamos lá. Produto no nosso negócio vai ser o maior variável, né? Porque dependendo da quantidade de atendimentos, você vai ter, né? Vai ter que investir um pouco mais em produto, né? Esse produto vai ter ali, vai ser mais utilizado. Então, produto, eu acho que é o maior
dos variáveis no nosso negócio. Você vai ter também a parte de equipamento, porque à medida que você está fazendo muito atendimento, apesar de muita cabeleireira achar que a escova é para a vida toda, não é, tá, gente? Inclusive, aqui eu vou aproveitar para falar uma coisa que eu considero de extrema importância. Vocês sabem que eu faço muito visita em salão, né? Eu faço muita visita, inclusive como cliente, com essa intenção, né? De conhecer o que é que está acontecendo no mercado, de avaliar um pouco o desempenho do salão e tudo. É quase que um cliente oculto. E eu gosto de fazer essa visitação. E é comum, muitas vezes, você encontrar aquela cabeleireira que está com aquela escova desdentada, né, já faltando tufo, quase que toda a sua extensão. Mas a cabeleireira acredita que é com aquela escova que ela consegue fazer o melhor trabalho. Que é com aquela escova, ela começou a vida, a carreira dela com aquela escova. E aquela escova é a melhor escova, a melhor cerda. Gente, é um equipamento que precisa ser trocado. Ele tem um tempo de vida útil, assim como a escova de dentes, né? Ela tem um tempo de vida útil. Quando ela começa a ter uma perda da eficiência do nylon, né? Que principalmente escova de dente, quem espera ela esgaçar para trocar, quando vai trocar já está com aquele nylon assim, né? Meio já virando, que nem quando você chega perto de coisa quente, que ele vai emborcando ali. A cerda da escova que a gente usa, ela também vai ter esse desgaste, né? Por mais que você utilize escovas de altíssima qualidade, vai chegar o período dela ser trocada, porque é um desgaste natural. Aí a gente utiliza cerda de nylon, cerda de javali, ou enfim, né, nas escovas de cerda mista, então tem que ter essa atenção. Não acredite que você tem que ter uma escova para a vida toda, não acredite em escova de estimação. Entenda que esse equipamento é um equipamento que precisa ser trocado, né? Tem uma temporalidade, tem um período, né, de uso e um período em que ele chega e se desgasta e a gente vai precisar trocar. E isso faz parte dos seus custos variáveis, porque quanto mais você utilizar esse equipamento, mais rapidamente vai chegar a época de troca, né? Então, fiquem atentas nisso, tá, gente? Troque sua escova, renove sua escova. Né? Tem o Val Mariotti, ele passou um tempo na pandemia dando dicas para a gente fazer kit, né? Os kits das clientes. Então, se você optar por fazer uma coisa desse tipo, a sua cliente vai ter sempre ali aquele kit de escovas higienizado, conservado, com um tempo de vida útil prolongado, porque você está utilizando só para os atendimentos dela, né? Isso também é muito legal. Mas se você ainda não pode fazer esse tipo de investimento, lembre sempre que a escova precisa ser higienizada, que vai chegar uma hora que ela vai estar realmente desgastada e que você precisa trocar. E, como eu disse, isso faz parte dos seus custos variáveis. Então, pelo amor de Deus, não seja a cabeleireira da escova de estimação, tá, gente? Que fica com aquela escova lá faltando tufo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Então, as escovas fazem parte disso. Às vezes, os equipamentos, né? Se você aumenta a sua quantidade de atendimento, talvez você precise ter mais secadores, precise ter uma piastra diferente, uma prancha, né, diferente. Às vezes você vai precisar ter uma prancha de titânio, uma prancha de cerâmica, uma prancha de alumínio, enfim, você começa, à medida que você aumenta a quantidade de atendimentos, você vai tendo também necessidade maior desses equipamentos. E como essa relação ela é direta, né, sempre que você verifica que seus custos variáveis, na verdade, que seu atendimento está aumentando, você vai perceber que esse custo variável também aumenta. E aí cabe que você enxergue a necessidade de fazer boas compras, boas negociações, porque assim como à medida que o seu custo variável aumenta, né, o seu custo fixo também pode aumentar, porque você vai ter aí uma variação na coisa da energia e tal. E você precisa entender essa relação para que você possa ter nos seus períodos de pico de atendimento, onde você tem muito atendimento, você consiga gerar uma reserva, né, dentro desse seu orçamento, que você consiga gerar uma reserva para quando você tiver aqueles momentos onde essa quantidade de atendimento diminua, você não sofra tanto com os impactos desse custo fixo. Por quê? Como é que é essa relação? Se o meu custo fixo, vamos lá,
simular. Imagine que o custo fixo do seu salão está em R$ 1.000, certo? Então, esses R$ 1.000 serão diluídos nesses atendimentos que você vai fazer. Então, se você aumenta substancialmente a sua quantidade de atendimentos, imagine que você tem R$ 1.000 de custo e você faz 10 atendimentos. Esses 10 atendimentos vão representar, cada um deles, R$ 100 do seu custo fixo. O impacto é alto, não é? Cada atendimento com um custo fixo sobre ele de R$ 100. Mas se você fizer 100 atendimentos no período, esse seu custo fixo já vai cair para R$ 10. Então, esse impacto suavizado do custo fixo sobre os atendimentos que você faz quando você está escalando o seu atendimento, ou seja, quando você tem uma quantidade maior de atendimentos, ele vai ser importante para quando essa quantidade diminuir, você ter uma reserva que faça com que você não sofra tanto com esses impactos. Vou dar um exemplo disso, de novo falando dessa questão da pandemia. Quem ficou com o salão fechado, por exemplo, continuou tendo esses custos fixos, não é? Fechado, sem nenhum atendimento acontecendo e os custos fixos chegando. Então, o impacto desse custo fixo, ele fica inteiramente para que você arque com ele sem diluir em atendimentos. Então, quem tinha já esse hábito de fazer reservas e de observar os seus custos para fazer esse tipo de análise, com certeza conseguiu, durante mais tempo, suavizar o impacto desse salão fechado, né? Com certeza também, boa parte exauriu todas as suas reservas, porque ninguém imagina também um período de 6, 7, não sei dizer agora exatamente, mas os salões foram dos últimos, né? Dos últimos estabelecimentos que puderam voltar a trabalhar de portas abertas, então a gente está falando aí de muitos meses. Então, dificilmente a gente se prepara para um período tão grande. Então, provavelmente, mesmo quem tinha reservas pode ter realmente exaurido todas as suas reservas e ter ainda aí sofrido com o impacto desses custos fixos do negócio fechado, né? Mas, com certeza, por exemplo, quem tinha reserva e conseguiu ir utilizando essas reservas aí durante 3, 4, 5 meses, sofreu menos do que quem não tinha reserva nenhuma e desde o primeiro mês teve que arcar sozinho com os custos do seu próprio negócio. Infelizmente, muitas portas fecharam na pandemia e permaneceram fechadas em função desses impactos. Então, a gente não pode perder de vista que, como ensina ali, né, a Bíblia ensina isso, né, ali a passagem de José do Egito, quando você está ali com as vacas gordas, né, faça suas reservas, armazene, porque quando vierem os períodos de vacas magras, você vai se abastecer disso que você armazenou. Então, é importante essa avaliação. Então, você conhecer de modo fino seus custos fixos e o impacto que ele tem sobre cada atendimento e conhecer os seus custos variáveis para que você faça melhores compras, para que você faça melhores substituições dos seus equipamentos. Por exemplo, tem muita gente que gosta de comprar vou dar o exemplo aqui da escova, mas, por exemplo, vou comprar a escova e eu compro a escova mais barata possível. E não estou aqui fazendo uma relação de preço com qualidade, não, mas muitas vezes a escova mais barata não necessariamente é uma escova mais profissional, é uma escova com uma tecnologia para suportar temperaturas durante muito tempo, né? Então, você acaba que você substitui a escova com maior frequência e isso vai te trazer um aumento nesse seu custo variável. Então, a gente precisa olhar e inteligenciar nossas compras. É melhor eu comprar essa baratinha, que eu vou ter que substituir várias vezes, ou é melhor eu comprar uma escova de qualidade, uma escova profissional, que vai ter um desempenho melhor, que vai suportar minhas temperaturas e que eu não preciso ficar substituindo mensalmente, né? Então, a gente precisa fazer essa avaliação. Vou fazer compra de produtos, por exemplo. É melhor eu comprar um produto que tem uma boa tecnologia, que me dê um bom desempenho em utilizações de porções menores, para que eu consiga otimizar a quantidade de porções, ou é melhor eu comprar um produto mais caro ou mais barato,
mas que eu precise utilizar muito para dar o mesmo desempenho. Então, essas avaliações são avaliações que você faz quando você realmente conhece o seu custo fixo e o seu custo variável, porque aí você vai se preocupar com isso. Não vai sair comprando, né, a louca das compras. Chegou o representante do salão, teve que fazer um pedido. Eu tive uma aluna que ela dizia que tinha vergonha do representante ir no salão e ela não comprar nada, e ela não pedir nada. Né? E aí eu disse, meu filho, você tem que ter vergonha de comprar tanta coisa que você não precisa. Né? Então, o representante está aí, você não é a única cliente dele. Se o produto realmente não vai te atender, ou se você já tem um produto que te atenda naquela linha, né? Não vai se encher de produto. Lembrando sempre, gente, que quanto mais produto você comprar, é mais dinheiro que você está imobilizando, né? Imobilizando no sentido de que o dinheiro agora é produto. E você vai precisar fazer esse produto se transformar em dinheiro. Então, para que sair comprando feito louca? Né? Vou dar um outro exemplo aqui importante. Por exemplo, tem muita gente ainda que vai se equipar para fazer os lisos, por exemplo, e quer comprar um produto para progressiva, um produto para selagem, um produto para botox, um produto para realinhamento térmico, um produto. Gente, precisa inteligenciar essas compras, né? Por isso que a gente fala aqui o tempo todo, a gente está nessa maratona Liso das Divas, porque a gente quer, inclusive, atuar nesses pontos chaves. Quanto melhor for a assertividade da sua compra, melhor será, né, a rentabilidade que você vai colher no final, né, os seus lucros. Então, fiquem atentas nisso, né? Quem compra coloração, por exemplo, às vezes você vai nos salões e você vê ali coloração da 1.0 até a 12.11, né, passando por todas as nuances possíveis e imagináveis. Gente, isso não é necessário, precisa aprender a fazer matemática das cores e para não precisar fazer uma compra desse jeito, assim como precisa entender a tecnologia envolvida nos lisos para não ter que ter 10 produtos diferentes para fazer liso, né? Sai caro isso. E eu sei que muitas vezes o objetivo de muitas é gerar experimentação, né? Ver qual que é o produto que vai dar o melhor resultado, qual que é o produto que vai alisar. Muita gente ainda acredita que o grande milagre está dentro dos potes de produto. E a maioria esmagadora das vezes, o grande milagre é a metodologia que você emprega, né? Mas, enfim, custos fixos, custos variáveis, dentro do seu custo variável, precisa também, custo fixo, custo variável, e precisa entrar aqui também a sua mão de obra. Não é, gente? O que é mão de obra? Seu salário. Quanto que você quer ganhar? Você entrou na área da beleza, você fez a sua formação cabeleireiro, cabeleireira, e para ganhar quanto? Muitas vezes você sabe que você quer, principalmente se você tem um negócio, se você já empreendeu, você sabe quanto que você quer que o seu negócio cresça e prospere, enfim, mas quanto que é o seu salário? Você consegue fazer hoje essa separação? Muita gente confunde o que é dinheiro do salão com dinheiro pessoal e não consegue fazer essa avaliação, não consegue fazer essa separação. Tem muita dificuldade, né, em tipo, faltou alguma coisa em casa, mete a mão lá no caixa do salão e vai resolver. Muitas vezes nem faz ali, como eu falei, né, minimamente uma informação de planilha para saber para onde esse dinheiro foi e quando chega, às vezes, na hora de pagar fornecedor, se confunde, se atrapalha. Precisa ver esse controle. Um ponto fundamental disso é você saber quanto é que você quer ganhar. Quantas horas por dia você trabalha, né? E quanto que você quer ganhar por hora. É importantíssimo que você entenda quanto que você quer ganhar e quanto que você vai ganhar por hora. Você quer ganhar 1.000, você quer ganhar 2.000, você quer ganhar 3.000, 10.000, né? E aí você precisa projetar isso no seu ganho por hora, porque isso vai fazer parte dos seus custos fixos. Quando você for lançar mão para compor o preço de um serviço que você faz no seu salão,
você vai contemplar ali quais são os seus custos fixos que estão impactando, quais são os custos variáveis que estão impactando e quanto é a sua mão de obra, quanto daquele serviço vai pagar seu salário, seu prolabore, né? Como você achar melhor chamar, o negócio é seu, né? Lembra? Hashtag meu negócio, minhas regras. Então, isso é determinante para você entender. Muitas vezes, quando eu faço essa pergunta para alunas, eu ouço, ai, não sei, não sei quanto eu quero ganhar e tal. Mas, gente, definir isso é muito importante. Então, se você que está aqui comigo, se você que está assistindo esse conteúdo agora, não sabe quanto que você quer ter de salário, ter de prolabore, ter de vencimento, dê o nome que você quiser, né? Ter de lucro com o negócio de beleza que você atua, pare agora e faça essa avaliação. Comece, por exemplo, avaliando você com as suas contas de casa. Quanto é que você gasta hoje na sua casa? O que é sua despesa de casa? Quanto que você precisa para pagar suas contas de casa e sobrar dinheiro para você ter um lazer com seus filhos, ou para você ter uma viagem com seu marido, ou para você comprar um brinquedo novo para o seu pet, para realizar o sonho que você queira realizar? Quanto que precisa cair na sua conta? Dizer assim, o dinheiro para chamar de seu, né? Quanto que precisa ser? Definiu isso? Aí a gente vai pegar e vamos dizer, eu quero ganhar R$2.000. Muito pouco, né, gente, para a nossa profissão. R$2.000 para ganhar uma semana. Mas imagine que você está definindo um número e você chegou num número de R$2.000. Então, R$2.000, né, a gente começa aí reduzindo para a gente alcançar a forma de ganhar esse dinheiro. R$2.000 em 4 semanas vai representar R$500 por semana. E aí a gente está falando, se você estiver trabalhando 5 dias na semana, a gente está falando de R$100 por dia. Não é isso? Então, R$100 por dia, quantos serviços eu preciso fazer no dia para ter esses R$100 e mais os custos do meu salão e mais os custos variáveis de equipamento, de produto, enfim. Estão pegando, gente, o que é que vocês precisam calcular? Então, por exemplo, se você vai ganhar R$100 por dia de salário e você tem mais R$100 de custos por dia e você tem mais R$100 de custos variáveis por dia, significa dizer que o seu negócio precisa, no mínimo, de R$300 por dia de receita para cobrir os custos e você ter o seu salário que você deseja. Então, R$300 por dia eu preciso produzir. Que serviços eu posso fazer para me dar isso? Muitas vezes você vai fazer um liso no dia e você já vai ter R$300, R$400. Né? Se você tem certeza do liso que você entrega, é a partir daí que eu recomendo que você cobre pelos seus serviços. Se você, por exemplo, vai optar por fazer serviços de valor agregado mais baixo, imagina que você vai fazer escovas de R$50, aí você já vai precisar fazer 6 no dia. Se você vai fazer serviços de corte, né, e vai cobrar ali em torno de R$100, você vai fazer 3 no dia. Então, é essa avaliação que é necessário, gente, é imperativo que você conheça qual é o custo diário que você tem no seu negócio, para você saber qual é a receita que você precisa conquistar. O que é que eu preciso fazer para chegar na receita que eu preciso, para cobrir meus custos, ter meu lucro, realizar meu sonho, ver meu negócio crescer. Porque você também não vai ficar trabalhando minimamente com aquilo que é necessário para manter seu negócio. Lembra que eu falei da gente se organizar e ter reservas para os momentos difíceis, para os momentos em que você tem ali uma diminuição nos atendimentos, né? O nosso negócio, ele é um negócio que obedece uma sazonalidade, né? Você tem períodos do ano onde você tem uma grande demanda de atendimentos e que se seguem, às vezes, de períodos onde você tem uma baixa, fica ali, né, naquelas clientes mais fidelizadas, mas você não tem aquele aumento. Então, a gente sabe que tem esses períodos do ano. A gente falando de Bahia, por exemplo, pensando num ano normal, a gente tem o carnaval, o pré-carnaval como um período, né, de pico, depois você tem um período ali mais morno, logo depois do carnaval, aí vai vir o mês das noivas. Não, antes vem Semana Santa, que comumente é abril, aí você tem ali um boom, porque as pessoas viajam, né, e querem
viajar bonitas, aí vem abril, maio, porque maio tem muita noiva, aí junho, São João, depois a gente vai ter um período aí de limbo, até chegar mais ou menos em outubro, que é quando de novo começa o aquecimento para o final do ano. Então, você não pode, não deve trabalhar no limite, né, do seu ponto de equilíbrio. Isso é ponto de equilíbrio, né? Eu falei que eu não ia falar sobre isso aqui, mas o ponto de equilíbrio é exatamente esse, quando você tem uma receita que cobre todos os seus custos, né, e a sua mão de obra, lógico, mas não está tendo reserva. Aquilo ali é o ponto de onde você precisa partir. Se você descer ali, você já começa, né, a ter possibilidades de ter que diminuir em alguma coisa. E comumente, quando a gente tem que diminuir alguma coisa, a gente diminui na nossa receita pessoal, porque os custos, as contas de consumo, você não tem como fazer esperar, fornecedor também não pode esperar. Comumente, se você tem uma baixa de receita, quem vai ficar de fora é você, cabeleireiro, cabeleireira. Não é isso? Então, a gente tem que ter esse nível de atenção, que a gente precisa trabalhar sempre com as reservas. Montou seu preço? Aí sim, gente, avaliou seus custos fixos, avaliou seus custos variáveis, avaliou qual é o salário que você quer ganhar, que é a sua mão de obra. De posse desses 3 itens, você vai montar os seus preços. E aí, os seus preços, depois que você contempla esses custos, é que você começa a validar ele no mercado. O que é validar no mercado? Imagine que você fez a sua composição com o custo do produto, com o custo fixo e variável do seu salão, a sua mão de obra, e você chegou, por exemplo, no custo da sua progressiva em aproximadamente R$60. Aproximadamente. E aí você vai para o mercado e você começa a ver que aquelas pessoas ali em volta estão cobrando em torno de R$200 para fazer esse mesmo serviço em que o seu custo é de 60. O que é que você pode fazer? Você pode colocar o seu preço ali naquela mesma margem e ter uma lucratividade melhor, ou você pode colocar ele um pouquinho mais baixo para ter uma competitividade, para ter um preço ali mais atrativo, mais agressivo. E o contrário, que também pode acontecer, imagine que os seus custos chegaram em aproximadamente R$60 e você vê ali na região que os seus concorrentes estão cobrando em torno de 50. Opa, sinal vermelho. Se os seus custos, né, contemplando esses 3 itens principais, estão dando R$60, você não vai poder cobrar 50 pelo seu serviço. Não é isso? Se você cobrar 50, você vai começar a ter uma relação inversamente proporcional de prejuízo ao invés de lucro. Quanto mais atendimentos você fizer com o preço abaixo daquilo que são os seus custos, você vai proporcionalmente perdendo cada vez mais. Ao invés de, como eu falei no início, né, ao invés de você, junto com o aumento dos seus atendimentos, você aumentar suas possibilidades de rentabilidade e lucro, você vai aumentar suas possibilidades de prejuízo e perda. Então, na hora de validar o seu preço, e aí o que é que você precisa olhar? O que é que eu sempre recomendo que você observe com cuidado quando você estiver fazendo essa validação de preço no mercado? Analise o seu concorrente. Ele tem o mesmo nível que você, ele tem os mesmos custos que você, o salão dele se parece com o seu. O primeiro ponto fundamental é você avaliar um concorrente, quando você avalia o concorrente, é você avaliar que ele está no mesmo nicho que você. E como é que eu sei o nicho do meu concorrente? Por exemplo, qual é o público que eu atendo? Meu salão tem quantas cadeiras? Tem 2, tem 3, tem 4? Quantos lavatórios eu tenho? Que tipo de equipamento eu estou utilizando? Eu faço análise capilar? Eu não faço análise capilar? Meu salão está bem montado? Tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado? Eu trabalho ainda com ventilador. Você vai começar a validar o seu preço com aqueles que estão mais próximos, né, do que você imagina que sejam que os custos dele estejam mais próximos e equivalentes aos seus. Porque imagine você querendo validar o seu preço, você tem um custo lá no seu salão de R$1.000 e você quer validar o seu preço comparando com aquele salão que nem tem custo nenhum, porque está dentro de casa, a pessoa separou ali
um quarto, ela não paga aluguel, ela não paga nada, e você vai comparar o seu preço com o dela. Entendem? Então, na hora de você comparar o seu preço, você vai levar tudo isso em consideração. E é a gente imaginar, porque, assim, muitas vezes, o que é que eu escuto muito, né, das minhas alunas e tal? Ah, mas o meu salão é no bairro. Acho tão engraçada essa expressão, gente, porque todo salão está em algum bairro, né? Mas é bairro popular, eu entendo. Que quando fala assim, ah, porque o meu salão é um salão de bairro, eu entendo que está querendo me dizer que está num bairro popular. Tem algumas coisas nisso daqui que eu sempre falo. Se o salão está num bairro popular, você precisa avaliar também que no bairro popular você tem mercadinho, você tem farmácia, às vezes você vai ter uma grande rede de mercado, você pode ter uma rede, uma franquia de perfumaria, né? Você pode ter vários outros empreendimentos que você poderia também dizer isso, olha, mas ele tem que colocar preços diferentes, porque ele está num bairro popular. E quando você faz essa observação, você vai ver que isso não acontece. Então, independente de estar no bairro popular, essas grandes redes ou essas lojas de franquia vão praticar os preços que ela pratica no bairro nobre, ou no bairro, né, central, ou dentro do shopping, porque você tem ali uma equidade de custos. E você tem também uma coisa que você precisa respeitar, que você não vai mudar seu preço. Imagine, por exemplo, né, você tem uma loja ou uma farmácia, por exemplo, como uma Drogasil, que é uma rede, né? Eu não sei nem dizer se a Drogasil é franquia, mas ela é uma grande rede. E aí, na Lapa, ela tem um preço, na Suburbana, ela tem outro preço, no Campo Grande, ela tem outro preço. Né? Isso não acontece, gente. Então, você precisa pensar nisso. Seu salão está num bairro popular, mas os seus custos precisam ser o primeiro parâmetro para você colocar seu preço. É claro que você vai considerar o seu entorno de concorrência, mas você tem que verificar isso, né? Se essa sua concorrência tem custos como os seus. O seu nicho de cliente pode ser diferente do nicho de cliente desse concorrente que você está avaliando, né? Quem é o cliente que eu quero atender? Então, seu salão está em bairro popular, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Tem muitos outros empreendimentos também em bairro popular. Eles estão baixando o preço porque estão em bairro popular? Esse é um ponto que você avalia. Segundo ponto que você pode avaliar. Eu estou num bairro popular, mas dentro do bairro popular eu tenho pessoas que querem um atendimento diferenciado, eu tenho pessoas que buscam pela qualidade, pelo valor e não pelo preço. Em todos os lugares tem isso, porque isso não muda as preferências de cada pessoa, ela não está condicionada ao bairro que ela mora. Não é assim, a gente não fala sempre que, por exemplo, em todo bairro você tem aquela pessoa que é metida besta, né? A gente não comenta isso, então as preferências pessoais de cada pessoa e os hábitos de consumo de cada pessoa, eles são influenciados pelo bairro, mas antes de qualquer coisa, ela tem questões pessoais, ela tem questões que são íntimas, né? É o que a gente fala assim, são preferências de foro íntimo, que vai fazer com que a pessoa escolha você ou o outro. Por exemplo, tem gente que não vai querer ser atendida num salão simplesmente porque a cabeleireira não está arrumada, não tá com uma aparência boa, ou está de chinelinho, e de repente vai escolher você, que foi minha aluna, que é minha aluna, ou que será minha aluna, e que vai me ouvir dizer o tempo todo que a sua imagem é condição sine qua non para a pessoa levar você a sério e entender que você é uma profissional. Então, seu salão está em bairro popular, mas você é uma profissional. Você está ofertando para as pessoas valor além do preço. E isso estabelece diferença. Seu salão está em bairro popular, mas assim como você vai entrar num supermercado, por exemplo, e você vai encontrar sal comum e o sal marinho, o sal rosa, né? Vamos lá, sal comum e o sal rosa do Himalaia, um do lado do outro na gôndola, não é? Um do lado do outro, um custando R$ 1, o outro custando R$ 15. Por que eu escolho este sal ou aquele sal? Pelo valor que é atribuído a ele, pelos benefícios que ele me traz. Então, quando eu decido comprar, ou adquirir, ou me servir
de algo que tem um preço que não é o preço mais competitivo que eu encontro naquela região, é porque eu estou entendendo que por trás daquele preço existe um valor, que é o valor que a minha premissa pessoal entende que é o melhor para mim. Então, se o salão está em bairro popular, coloque tudo isso na conta, né? Existem grandes redes que estão no bairros populares e não baixam preço, então você também não precisa. Existe uma questão de que você pode encontrar dentro do bairro popular o nicho que está buscando alguém que atenda como você atende. Então você precisa manter o seu negócio no padrão que você sonhou, para que você encontre o seu verdadeiro nicho. As pessoas saibam quem você é. Eu vou dar para vocês um exemplo. Eu tive uma aluna que tinha um salão num bairro, um bairro nobre, né? Um bairro, não sei se eu posso dizer que é um bairro nobre, mas é um bairro de classe média e classe média alta, tá? E aí o que acontecia? Tinha períodos que ela colocava promoções muito agressivas no preço, muito agressivas mesmo. Era tipo assim, muito abaixo do mercado. Você tinha ali uma linha, vou dar o exemplo de um dos serviços que acontecia isso, que era o serviço de hidratação com escova. Você tinha uma média na região de preço de aproximadamente R$ 35, a partir de R$ 35. E aí, quando ela queria lançar a coisa da campanha, ela colocava em R$ 25 um preço único, né? Então, nesses períodos que aconteciam esse tipo de promoção mais agressiva, uma coisa que a gente observava era que alguns clientes, muitos clientes, não iam para o salão nesse período. Por que isso, gente? Porque é aquele cliente que não é sensível a preço, mas ele quer conforto, ele quer valor, ele quer um atendimento, ele quer um benefício diferenciado. Então, quando esse salão fica lotado, porque é um atrativo, né? Esse preço mais agressivo vira um atrativo, vai atrair uma quantidade muito grande de pessoas que comumente são sensíveis a preço. Quando você retornar para o preço original, que é o preço que você pratica, que contempla seus custos, sua mão de obra, essa pessoa também não volta mais no seu negócio. E isso acontecia, eu vi isso acontecer. Eu estava presente, visualizando esse movimento. Então, gente, entenda que por mais que você esteja num bairro popular, coisas que eu ouço também de questionamento, mas o meu salão não é frente de rua. Não importa onde você está. Utilize prioritariamente como premissa para compor seu preço, seus custos e o seu desejo de salário, e o seu desejo de ver seu negócio crescer, a sua possibilidade de criar reservas para o caso de uma eventualidade, de uma necessidade, né? Premissa da contabilidade que você faça reservas, né? Um fundo, né? Para equipamento, para situações de intempérie, para uma reforma, enfim. Né? Então, se isso existe dentro da ciência contábil, dentro da ciência econômica, né? Coisa da poupança, da reserva, a gente tem que trabalhar contemplando tudo isso. Porque em algum momento nós podemos precisar de tudo isso. Então, esqueça isso de meu salão está em bairro popular e por isso eu não consigo. Consegue sim. Atribua ao seu trabalho valor. Atribua à sua imagem uma imagem profissional. Atribua ao seu negócio o mesmo profissionalismo e imagem profissional que você vai passar a carregar. E você vai ver que o seu nicho vai ser correspondente a tudo isso que você está entregando. Independente de onde você esteja. Entregue valor, entregue benefício. E as pessoas deixarão de ser sensíveis ao preço. Não tenha medo. O que você não pode, de jeito, não pode, não deve, não faça, ignorar que você tem custos e trabalhar o seu preço pensando somente em ganhar o cliente da concorrência. Tá? Para ter prejuízo, é melhor não ter o cliente. É melhor você sofrer sozinha com o impacto do seu custo do que você amargar com o atendimento, com o serviço, com a prestação de serviço e aumentar ainda mais o seu prejuízo. Lembre que quando você aumenta a quantidade de atendimentos, você aumenta o seu custo variável.
E se você aumenta na proporção do prejuízo, você aumenta também o seu prejuízo à medida que você aumenta os seus atendimentos. Foi clara, gente? Entenderam? Então, conheçam. Se a gente pode dizer, como premissa básica desta noite, de dica que eu quero dar para vocês, é: pegue um papel, pegue uma planilha, compre um sistema de automação, o que for, mas comece a identificar e a anotar e a conhecer todos os custos do seu negócio. Seja ele um salão, seja ele um atendimento em domicílio, seja ele um negócio que você abriu dentro da sua casa e que muitas vezes confunde, né, os custos do seu negócio, mas conheça, comece a colocar no papel, controle tudo isso e você vai começar a identificar que os seus preços podem já estar defasados. Se você que está aqui comigo hoje, você que está assistindo esse vídeo agora, reclama de não identificar para onde está indo o dinheiro do seu negócio, você com certeza não está controlando bem os seus custos fixos, os seus custos variáveis. Você provavelmente ainda não determinou qual é a mão de obra, qual é o valor de sua mão de obra, quanto que você quer ganhar, e muito menos faz reservas. E isso é muito importante. Porque, realmente, se você é dessas pessoas que mistura todo o dinheiro, que não sabe quando é dinheiro de salão, quando é dinheiro da casa, terminou o gás, você mete a mão no caixa e depois não devolve, vai ser difícil você visualizar os seus lucros. Você só vai visualizar que você está tendo muito trabalho, que você está atendendo muita gente, mas não está vendo dinheiro. Daqui a pouco vai começar a maldizer a profissão, maldizer o negócio, sendo que, na verdade, essa desorganização está em você. Em você. Então, como dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Conheça a você mesmo, conheça seu negócio, conheça seus custos, conheça todas as premissas que você tem de verdade dentro do seu negócio para que você faça com que o seu cliente entenda qual é o seu valor, qual é a sua missão, onde é que você quer chegar, o que, que você quer fazer, por que, que você escolheu a área da beleza. Tem gente que simplesmente vai olhar nos seus olhos e vai identificar sua paixão em trabalhar, seu desejo em entregar autoestima para os clientes. E isso, gente, se coloque no lugar do cliente. Não tem preço. É melhor pagar. Eu já ouvi muita cliente dizer isso. É melhor pagar um pouquinho mais caro e ter este atendimento, e ter essa energia, e ter essa entrega, e ter esse conforto, do que pagar barato e não ter nada disso. Né? Aquela coisa do vou lá porque não tem jeito. A gente não quer isso para o nosso negócio. Então, conheça o que você quer, estabeleça, mas bote no papel, não fique me ouvindo e pensando na cabeça como é isso, não. Bote no papel, se organize, separe uma pasta, né? Aliás, esse negócio de separar uma pasta, eu aprendi com meu marido, né? Ele sempre fala, tem que ter uma pasta para colocar todas as contas, a gente tem que organizar tudo, tem que saber tudo onde é que tá, tem que estar tudo num lugar só, né? Então, isso é importante dentro do seu negócio também. E é essa organização, é esse conhecimento mínimo que você precisa ter dos seus custos, que vai fazer você compor o seu preço do jeito adequado, vai fazer você ter lucro e ver o seu negócio crescendo e prosperando a cada dia. Joia? Joinha? Dá o joinha aí. Todo mundo gostou? Tem perguntas? Não temos perguntas por hoje, então, caso apareçam novas dúvidas, como eu sempre falo, vocês podem colocar aí para a gente através do direct, pode colocar aí nos comentários, né, dessa live, a gente vai estar sempre respondendo. Você que não pode estar aqui comigo ao vivo, mas está assistindo esse vídeo hoje, surgindo dúvidas, deixa o seu comentário aí embaixo. E mais uma vez convidar vocês para amanhã estarem aqui comigo às 8 horas da noite, às 20 horas, né, para a gente continuar a nossa maratona Lise das Divas. E fique ligadinho aí nos stories, que a gente vai contar qual é o nosso tema de amanhã. Tá bom, gente? Então, por hoje, eu fico por aqui com essa super dica de, né, como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo, conhece teu negócio e com certeza você vai ter muito sucesso com ele. Um beijo carinhoso para todos vocês e até amanhã. Tchau!